graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje está lançando o segundo vídeo sobre escatologia, ainda falando sobre a doutrina do dispensacionalismo. Hoje a gente vai tratar sobre as 7 dispensações. Então nós já vimos que dispensacionalismo está baseado na palavra dispensação, que no original grego é oikonomia, que significa administração, né? E foi a palavra que deu origem à economia. Então não tem nada a ver com o período de tempo. Então outro problema com essa teoria dispensacionalista que rege a nossa escatologia vigente, né, é o problema das categorias, né, que eu ainda não vi nenhum teólogo tratando desse problema, né? Então muita gente já falou tanta coisa contra o dispensacionalismo e ninguém chegou ao problema das categorias até hoje, né? E também é de admirar que nenhum teólogo jamais tenha observado o fenômeno de que o nome dispensação não significa período de tempo, né, mas significa administração. Nenhum teólogo hoje ainda percebeu. Então, pelo menos no Brasil, não que eu conheça. Então, isso já é para a gente perceber que a nossa teologia não passa de uma verdadeira palhaçada, né? Então, teve alguém que me perguntou uma vez: rapaz, você tem... por que você não faz teologia? Eu digo: rapaz, Deus me livre, né? Deus me defenda de fazer teologia. Então, você imagina tamanha imbecilização que a gente seria sujeito. Então, curso de teologia hoje é realmente uma máquina de fazer jegue. Então, o camarada passa numa faculdade de teologia, né? Faz o curso, termina e expõe um anel no dedo, um anel de formatura, e se acha quase um semideus, né? Acima dos outros. Na verdade, foi um passo de um imbecilizado. Então vamos lá. O problema das categorias nas 7 dispensações é o seguinte: as 7 dispensações colocadas aqui, a gente vai, por preguiça, como eu sou um sujeito preguiçoso, a gente vai usar os termos dele, né? Dispensação como período de tempo, mesmo sabendo que é errado. Então, as 7 dispensações, né, é uma doutrina maluca, absurda, né? O ponto que nós iremos analisar hoje é porque elas não são espécies do mesmo gênero, né? O que é que isso significa? Então, por exemplo, né, vamos para a filosofia aristotélica. O que são essas categorias? Primeiro nós temos um indivíduo, depois do indivíduo nós temos a espécie em que esse indivíduo está inserido. Depois da espécie nós temos o gênero. Então, por exemplo, tem o meu cachorro ali, Marley, ele é um indivíduo, né? Esse indivíduo, ele está inserido na espécie cachorro. E essa espécie cachorro está inserida no gênero animal. Então nós temos aqui, eu compro ali uma fruta na frutaria, uma laranja, por exemplo, uma laranja. Essa laranja está inserida na espécie laranja, que está inserida no gênero fruta, né? Da mesma forma, por exemplo, eu tenho aqui uma Pop 100, né, na minha garagem. Aquela minha Pop 100, ela tem uma placa, ela tem o número do chassi, ela é um ente individual, né? E ela está inserida na espécie Pop 100. Todas as Pop 100 são da mesma espécie. Por sua vez, ela está inserida no gênero motocicleta. Tá entendendo? Então é o seguinte: o que é que o Scofield ele faz aqui nas 7 dispensações? Ele coloca, né, espécies que não são do mesmo gênero. Então, por exemplo, você imagina você chegar numa frutaria e aqui tem tem uma prateleira para abacaxi, outra prateleira para maracujá, outra prateleira para morango. Aí chega ali e tem uma prateleira para cachorro, né, no meio da frutaria. Então, de novo, esse cachorro não é uma espécie do gênero frutas, né? Ele é uma espécie do gênero animal. Da mesma forma, você chega num zoológico, tá ali, eu tenho ali a cela dos elefantes, dos leões, das girafas. Aí você chega ali e tem uma Hilux, né? Uma cela com a Hilux dentro. Então a Hilux ela não está inserida no gênero animal. O gênero dela é carro, né? Então o Scofield comete esses erros absurdos que nós vamos ver
Agora, e outros mais, né? Então, as 7 dispensações não são espécies do mesmo gênero. É como se ele colocasse aqui, eu coloco um cachorro, um gato, depois coloco aqui um corolla, depois coloco ali um elefante e coloco aqui uma goiaba. Então as 7 dispensações é essa bagunça. Ele não sabe lidar com as categorias. Então, você imagina, como é que um caba desse pode ser teólogo? Então, quem aprende esse tipo de teologia é imbecilizado na base, né? Então, todos nós, infelizmente, nós fomos imbecilizados. Então, vamos entrar aí nesse estudo agora das 7 dispensações. Então, vamos lá fazer uma análise aqui dessas 7 dispensações. Então, a primeira dispensação é a inocência, que é quando o homem estava no paraíso, ele era inocente, não tinha conhecimento do bem e do mal. Quando ele come o fruto, então ele sai da inocência e começa a entrar na segunda dispensação chamada consciência. Ele passa a ter consciência do bem e do mal, né? Terceira dispensação é o governo humano, que é depois que teve o dilúvio, né? Noé salvou sua família, depois tem o chamado governo humano, que dura até a confusão de línguas na Torre de Babel, que é quando a gente sai da terceira dispensação e entra na quarta. Então a quarta dispensação é a chamada dispensação da promessa, quando Abraão recebe uma promessa, né, que vai entrar na terra prometida, tá? Que a descendência dele vai ser numerosa como as estrelas do céu. Então, depois da quarta dispensação, né, o povo vai para o Egito e ali ele é liberto por Moisés. Então, Deus entrega a lei a Moisés no Sinai e você sai da dispensação da promessa e entra na dispensação da lei, né? Então, saindo da dispensação da lei, quando Cristo chega à Terra, né, e funda ali a igreja, então nós temos saímos da dispensação da lei e entramos na dispensação da igreja, que ele também chama de dispensação da graça, que é a sexta dispensação. A sétima dispensação é a dispensação do reino, o reino milenar, né, que está ali em Apocalipse, né? A igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos, né? É quando Jesus vem buscar a igreja, né, no arrebatamento invisível, segundo a teoria dele, que nós vamos ver depois que está totalmente errada, né? No arrebatamento invisível, ele leva a igreja para o céu, né? Aí fica 7 anos de tribulação. Depois desses 7 anos, ele volta de novo, e estabelece o seu reino milenar na Terra, né? Então, vamos analisar cada um. Então, a primeira dispensação, inocência, a segunda dispensação, consciência. Então, são dispensações, né, em que o homem internamente, na primeira dispensação, ele não tem conhecimento do bem e do mal, né? Então, a partir do momento que ele come o fruto, ele passa a ter conhecimento do bem e do mal. Então, ele sai da inocência e entra na consciência. Então, é uma situação espiritual, psicológica, né, de conhecimento ou não do pecado, né? Consciência ou não do bem e do mal, né? Então, quando você sai, se ele quisesse dividir, o Scofield poderia dividir a humanidade entre essas duas dispensações, né? Inocência e consciência. Se ele fizesse isso, estaria totalmente correto. Porque a partir do momento em que o homem comeu do fruto, ele jamais saiu da dispensação da consciência. Então, todas as dispensações, tanto governo humano, quanto promessa, quanto lei, quanto igreja, quanto milênio, está dentro dessa segunda dispensação aqui, que é da consciência. Depois que o homem comeu do fruto, jamais ele perdeu a consciência do bem e do mal. Então, vocês estão prestando atenção, né, na confusão que o Scofield faz aqui, né? Então, ele diz que depois da segunda dispensação, que é a consciência, quando o povo, a corrupção do gênero humano está muito generalizada, né? E Deus, para castigar a humanidade, manda um dilúvio para matar todo mundo, para salvar só Noé e sua família.
Então ele diz, o pessoal saiu da dispensação da consciência e entrou na dispensação do governo humano. Agora me respondam, o povo deixou de ter consciência dos seus pecados? Será que ele saiu? Ele saiu de uma dispensação que é psicológica, subjetiva, e entrou numa dispensação política. Então, o que é que tem a ver o conhecimento do pecado, a consciência do pecado, o conhecimento do bem e do mal, com o regime político, que é a terceira dispensação, que ele chama de governo humano? Então, não são espécies do mesmo gênero, meu filho. Você não pode misturar cachorro, que é do gênero animal, com Hilux, que é do gênero carro. Então, ele está misturando aqui cachorro com Hilux, né, colocando no mesmo, como se fosse período de tempo. Então, isso só na maluquice de um teólogo, né, um teólogo muito fraco, teólogo fraquíssimo. Então, primeira coisa, se nós entrássemos numa dispensação de governo humano, nós não perdemos a consciência do pecado, meu filho. Então, era como se eu estivesse em duas dispensações ao mesmo tempo. E ele não percebe que está cometendo esse erro absurdo. Outro erro aqui, quando ele entra na dispensação do governo humano, que ele diz que começa com o terrível julgamento do dilúvio. Então, quando tem o dilúvio e vai até a confusão de línguas. Então, o que é que nós temos desse intervalo de tempo na Bíblia? Nós temos o quê? Noé plantou uma vinha, né, se embriagou e os filhos dele, um viu ele nu, foi amaldiçoado, os outros foram abençoados. E nós temos a genealogia de Noé. Então, governo humano, meu filho, você diz que governo humano é uma genealogia? Um período da Bíblia que tem uma genealogia? Você está de brincadeira com a gente? Então, o governo humano não é o período do governo de Nabucodonosor, não é o período do governo do rei Ciro, dos reis da Pérsia, dos reis gregos, ou do Império Romano, né? Ou dos reis de Israel, que começou ali com Davi, Salomão e outros mais, do rei de Judá. Não. Então, não é um regime político, é uma genealogia de Noé. Então, você está vendo a maluquice que esse camarada chama de governo humano, que não tem governo humano nenhum, meu filho, ali. Então, outra maluquice dele aqui, terminar de tomar o cafezinho, outra maluquice dele é ele chamar de governo humano. Meu filho, todo governo é humano. Não existe governo que não seja humano. Então, Deus colocou o homem aqui sobre essa terra para dominá-la. Né? Ele disse para dominar sobre os animais. Né? Então, a partir do momento que ele colocou Adão aqui na terra para governar, dominar os animais, então é um governo humano. Quem está governando é quem? Se não tinha nenhum outro ser humano, quem estava governando era Adão. Então já é governo humano. Então não existe governo de um animal, não existe governo de anjo, de demônio, não existe. Todo governo é humano. O Estado é uma constituição perfeitamente humana. Então, pode ser que Deus interfira no curso dos acontecimentos. Pode ser que o diabo interfira no curso dos acontecimentos, algum demônio, né? Como aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, né? Que regia todo o comércio da cidade. Mas assim, ela influencia, mas ela não governa, porque o governo é estritamente humano, né? Então, é uma característica do ser humano. Então, saindo da dispensação do governo humano, que não tem nada a ver com o governo humano, a gente entra na dispensação da promessa. Vou botar só mais um pouquinho de café aqui. Então, saindo do governo humano, nós entramos na dispensação da promessa, que é Abraão recebeu ali a promessa de Deus, de que a sua descendência ia ser numerosa, ele ia morar naquela terra prometida, a descendência dele ia receber tudo isso, né? Mas, meu filho, desde Adão é que nós temos promessas, né? Desde quando Adão teve a queda de Adão e Eva, que ele disse, olha, irá surgir da semente da mulher, né, que
Satanás tentará morder o calcanhar e ele vai esmagar a cabeça da serpente, que era Jesus. Então, promessa sempre teve. Então, teve promessas antes de Cristo, né? Isaac recebeu promessa, Adão recebeu promessa, Moisés recebeu promessa, então Davi recebeu promessas, a igreja hoje recebeu promessa. Então, nós estamos vivendo automaticamente na dispensação da promessa, porque nós temos promessa de morar no céu, né? Então, estamos no governo humano, porque nós somos regidos por humano, e estamos na dispensação da consciência, tudo ao mesmo tempo. Então, como é que pode? O camarada diz que eu saio de uma dispensação para outra, quando eu passo dessa dispensação para outra, eu abandono a anterior. E a gente vê que nós estamos em praticamente quase todas as dispensações ao mesmo tempo, né? Então, quando Moisés, então saindo da dispensação da promessa, quando Moisés recebe as tábuas da lei no Sinai, então ele recebe as tábuas da lei no Sinai, então começa a dispensação da lei, né, que é a lei mosaica, né, que dura até a vinda de Jesus, que nós temos aí a chamada dispensação da igreja ou dispensação da graça, né? Então, a gente poderia até fazer uma divisão, né, colocar no mesmo gênero, em que nós tínhamos uma lei humana, na consciência, no coração das pessoas e na mente, né, antes de vir a lei do Sinai, a lei dada a Moisés, né, porque sempre existiu lei, né? Desde Adão e Eva existia um tipo de lei, né? Diz: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Domine sobre os animais, né? Prolifere a terra, se espalhe pela terra, né? Como foi em Babel, o povo transgrediu uma lei de Deus, que Deus disse que era para se espalhar, e eles quiseram ficar no mesmo lugar, fundaram uma torre. Então sempre existiu um tipo de lei, né? E existia uma lei antes da lei mosaica, a gente poderia dividir essa categoria, uma lei pré-mosaica, a lei mosaica e outra lei do Novo Testamento, uma lei para a igreja, né? Então nós temos 3 tipos de lei diferentes, né? E ainda mais o apóstolo Paulo disse que mesmo aqueles que não conhecem a lei, né, os gentios, eles, mesmo sem lei, eles praticam a lei em si mesmos, porque tem a lei gravada no seu coração, na mente e na consciência. Então, uma lei de Deus sempre existiu e sempre existirá. Então, nós poderíamos dividir 3 categorias de legislação diferentes: os pagãos, que não conhecem a Deus, a lei mosaica e uma lei para a igreja. Porque nós temos mandamentos: amar a Deus, todo coração, toda alma, todo pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo, que é o resumo da lei dos profetas, né? Então, a igreja não está sem lei. Então, nós temos uma espécie de lei, certo? Então, saímos da lei mosaica e entramos na lei, entramos na dispensação da igreja, né? E depois saímos da dispensação da igreja e entramos quando Jesus vai arrebatar, entramos na grande tribulação, que a igreja, segundo ele, não vai participar, né? E depois voltamos para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então nós vamos ver que esse reino milenar aqui, né, é um erro tremendamente absurdo. Essa interpretação é coisa de jirico. E nós veremos em outro vídeo, porque hoje não dá muito tempo, certo? Então vamos lá para finalizar aqui. Então nós temos aqui 2 dispensações que são do mesmo gênero, né, que é um gênero psicológico, espiritual interno, de inocência contra o pecado e consciência do bem e do mal, né, que são as 2 primeiras dispensações. Tá certíssimo. Se eu quisesse definir a humanidade nessas 2 dispensações, estava correto, né? Então, saindo desse âmbito subjetivo, psicológico, né, eu entro na espécie de regime político, governo humano, que não tem nada a ver com a subjetividade da consciência do pecado. Então não são espécies do mesmo gênero. Então, saindo
dessa dispensação política de governo humano, eu entro na dispensação da promessa, né? que é uma garantia que Deus me deu, né? através de uma profecia. Né? Ele disse que ia me dar aquilo, né? e eu creio, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então, eu saio do governo humano, eu saio de uma instituição política para me basear numa promessa ou numa profecia. Então, meu filho, isso aí não são espécies do mesmo gênero. Então, eu saio de uma profecia, né, de uma promessa, uma garantia que Deus vai me dar, e entro na lei mosaica, né, que é uma dispensação legislativa, né, normativa. Então, o que é que tem a ver normas legislativas com uma promessa, que é uma profecia, uma garantia, que não tem lei nenhuma, não tem regra nenhuma? Deus disse que ia fazer, e ele vai fazer porque ele disse, né? E com um regime político e com uma subjetividade de consciência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são espécies totalmente de gêneros diferentes. Então, você sai da dispensação da lei e entra na dispensação da igreja ou da graça, né, que já é outra coisa completamente diferente, já é uma instituição sui generis, né, em que não se encaixa em nenhuma das categorias anteriores. Né. É um estabelecimento feito pelo próprio Cristo. Nós somos agora corpo de Cristo. A igreja é um corpo místico, né, do próprio Deus, que é o Cristo. Então, dispensações completamente diferentes. E saindo dali a sétima dispensação, que é a dispensação do reino, que é o reino milenial, que todos nós, né, vamos usar aqui a teoria deles, reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Então é Cristo reinando e nós reinando com Ele. Então a gente pode considerar como espécie do mesmo gênero do governo humano. Né? E mesmo assim, o reino, nós estamos reinando com Cristo, continua sendo governo humano, meu filho. Né? Quem é que está governando? É nós com Cristo. Nós estamos, hoje, ele disse que nós estamos na dispensação da igreja. Então nós estamos na dispensação da igreja ou da graça. Nós estamos na dispensação da promessa, porque nós temos promessa. Nós estamos na dispensação do governo humano, porque nós somos regidos pelo governo humano. E estamos na dispensação da consciência, porque nós temos consciência do bem e do mal, temos consciência dos nossos pecados. Então nós estamos em várias dispensações ao mesmo tempo. Então, pessoal, tentei explicar da melhor forma possível, né? Porque o assunto dessas dispensações é espinhoso em si. Por quê? Porque ele tem uma casca aparentemente organizada, mas quando você escava ele a fundo, então você percebe que ali tem uma confusão dos diabos, né? Então essa é a nossa escatologia, uma confusão infernal, né, dessas 7 dispensações. Então nós vimos agora o alicerce dessa doutrina. Então nos próximos vídeos nós vamos entrar no assunto de escatologia propriamente dito, né? Então o próximo vídeo será sobre as mentiras sobre o anticristo, o quanto nós fomos enganados acerca desse negócio chamado anticristo. Então nós veremos isso aí no próximo vídeo. Então, forte abraço a todos vocês, né? E a paz do Senhor a todos.